A real do meu M&A, que foi um M&A que eu vivi ali a jornada do empreendedor, né? Já vendi a startup que eu fundei, já comprei empresa. O que me levou a empreender foi a falta de oportunidade. E aí ele virou pra mim e falou, tá fechado, vem pra São Paulo amanhã pra gente se ver. E eu falei, porra, tá fechado, caralho, é isso? Amanhã vai entrar o dinheiro na minha conta, amanhã eu vou assinar um papel e vai entrar o dinheiro na minha conta, vendi a empresa. Mal eu sabia que daquele momento até a assinatura foram 8 meses. Caralho. O que eu mais sofri com Mariana? Essa loucura de assina MOU, manda, cadê o MOU? Não, mas não pode passar informação. Mas... Cara, eu fui ficando completamente maluco, mano. Aí os caras viraram e falaram assim, pô, amanhã começa o nosso evento, não vai dar tempo de imprimir tudo pra assinar e você vir até Campinas, que a gente queria anunciar no evento. Eu falei, não, vai dar tempo sim, eu alugo um helicóptero. Aí eu, como assim? Eu alugo um helicóptero, pode ficar tranquilo. Que horas eu tenho que estar em Campinas? Que horas o TED fecha? Era 5 horas da tarde. Eu falei, relaxa. Eu estarei aí. Eu lembro de eu sentado no bar do hotel, dando F5 no banco, o advogado dele na minha frente, os meus do meu lado, e os advogados, vê se caiu aí. Não. Vê se caiu aí. Não. Vê se caiu aí. Não. Falei, cara, vocês estão me enganando dessa porra. Eu abro a porta do helicóptero e jogo vocês, hein? Eu achava que isso era coisa da sua cabeça. Pô, que minha cabeça, mano. Eu tenho a IPO pra fazer do G4, da loja integrada e da CRM Bônus, mano. Quando vocês olham pro G4, um exit, um M&A é um caminho? Alfredo Soares é uma referência quando se fala em marketing e vendas no Brasil. Carioca da Tijuca, ele começou sua carreira de empreendedor vendendo cartões de visita. Poucos anos depois, ele transformou isso na Marketing Shop, uma agência que entregava soluções 360 para a empresa. Foi então que, ouvindo as necessidades dos clientes, que ele decidiu pivotar o modelo de negócio. E nascia ali a X-Tech, 100% focada em e-commerce. E só 3 anos depois ele vende a X-Tech justamente para a empresa que ele se inspirou, a Vtex. Se torna sócio da companhia e vive um dos momentos mais icônicos da carreira de qualquer empreendedor, o IPO. Em 2019, ao lado de outros 2 empreendedores, ele funda o que viria a ser a maior edtech de educação executiva do país, o G4 Educação, hoje avaliada em mais de R$1 bilhão. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada aqui do meu podcast do Zero ao Exit. Eu sou Rodrigo Miranda, CEO da VPX Company, também fui cofundador da Zite e da Chip Delivery. Aqui no podcast do Zero ao Exit eu entrevisto grandes empreendedores que criaram, escalaram e venderam suas empresas, fizeram os famosos exits para outras grandes corporações. Meu compromisso com você é explorar tudo que esse mundo tem, de bom, de emocionante, mas principalmente os perrengues, a parte desafiadora que todo mundo passa, mas pouca gente fala. E se você está aqui acompanhando esse episódio, já vou te fazer um pedido. Tá no Spotify? Segue a nossa página lá. Se você está no YouTube, clica para se inscrever no canal e compartilha com o máximo de empreendedores para a gente levar esse conteúdo rico para muita gente aqui pelo Brasil. E hoje eu recebo aqui em casa, no sofá da minha casa, um cara muito especial, Alfredo Soares. Rodrigão! Obrigado pela presença, por ter aceitado o convite, tá maluco, irmão. Convite seu, irmão. Você tá doido? Eu acho que não tem... Eu só achei estranho não chegar de robô, de drone, entendeu? Aí eu tô mais old school. Tenho muita história com esse cara. Eu olho pra ele, eu lembro da gente em Cambridge. Fazendo o Acon lá, que é um programa de formação de líderes de e-commerce global. Muito maneiro, por ele contando o case lá da Zite. Fizemos live lá, lembra? Fizemos live, cara, pô, muito maneiro ver teu sucesso, tá aqui hoje, podendo falar um pouquinho. E um detalhe legal, cara, eu nunca falei dos bastidores do M&A. Pá, legal, eu tenho 2 vídeos, né? Eu tenho o vídeo da venda da X-Tech para Vtex no YouTube, no meu canal, e tenho o vídeo do IPO que eu gravei os bastidores. Mas eu nunca sentei assim para falar do assunto e contar os detalhes, a parte técnica. Pô, é uma história boa, cara. Esse podcast aqui vai dar uns cortes bons. Irado. Estamos aqui para isso. Cara, não deve ter ninguém aqui que não te conhece, mas não posso perder a oportunidade. Se apresenta brevemente aí pro pessoal. Fala, turma. Meu nome é Alfredo Soares, sou vendedor, empreendedor. Comecei minha carreira aos 17 anos de idade no Rio de Janeiro como representante comercial, vendendo cartão de visita, brinde, imã de geladeira, tudo de representação gráfica. Sou designer de formação, publicitário, e comecei ali a viver a transformação digital dos negócios, principalmente com Google Ads, Facebook Ads, rede social.
E eu fazia site e comecei a ter demanda por e-commerce. E aí foi quando eu me joguei de cabeça no universo da tecnologia, trouxe um sócio que era desenvolvedor e juntos aí a gente criou a X-Tech Commerce, que foi uma das soluções que democratizou a criação de loja virtual aqui no Brasil em 2017, 2016. A internet ainda era mato alto e a gente democratizou isso com muita tecnologia. E eu vendi essa empresa depois de 3 anos, criando mais de 47 mil lojas, transacionando mais de 547 milhões de reais. Eu vendi essa empresa para a Vetex, até então a líder do mercado brasileiro, que estava começando um processo de expansão global. Entrei de sócio da empresa, fiz ali naquela época um cash out, que a gente chama, que é receber dinheiro na conta, a famosa secundária, que é quando a primária é quando você aporta o dinheiro na empresa, e a secundária é quando aporta no bolso do empreendedor. Nesse caso eu fiz eu fiz uma secundária e usei esse dinheiro para comprar ações naquela época da Vetex, uma empresa promessa que valia 100 milhões de dólares naquele momento. Eu lembro até hoje a planilha lá, 100 milhões de dólares. Isso foi que ano? Foi 15. 2015. 15. Entrei na companhia e a gente participou ali nos 5 anos até o IPO. Hoje ainda sou sócio, mas meu foco hoje é no G4. Desde 2019 a gente criou o G4 e eu comecei a ficar mais conselheiro ali, advisor da unidade de negócio da loja integrada, que foi a unidade que eu juntei com a X-Tech e que eu liderei durante um período, mas continuo sócio da empresa e participei do IPO na Bolsa de Nova York, que, porra, na época a gente alcançou 3 bi de valuation, depois, cara, foi bem legal. Então eu vivi ali a jornada do empreendedor, né? Já vendi a startup que eu fundei, já comprei empresa. Lá em Cambridge a gente estava negociando a compra do Maurício, lá da Cia Shopping. Sim, então eu participava do M&A do lado da compra. Então, cara, eu vivo ali rodeado por momentos de M&A há algum tempo aí, desde 2017, que eu participo tanto do lado vendedor quanto do lado comprador. Animal. Cara, a gente vai ter tempo para falar aqui dos exits, mas eu gosto de começar lá do zero. Eu já vi você comentando um pouco ali da história do seu pai, etc. Mas a questão da veia do empreendedor, porque tem gente que acha que é isso, né? Você nasce empreendedor, você não nasce. Eu nunca tinha pensado em empreender até que eu não tive emprego, né? Tive que empreender. Você nasceu com essa veia mesmo? De onde que surge essa vontade de empreender, Alfredo, lá do zero? Cara, na real, acho que quando eu olho lá para trás, eu tinha vontade de dinheiro. Eu, desde novo, tive uma educação dos meus pais, principalmente da parte de pai, de forjar uma ambição em mim ali de coisa boa, de lugar bom, de clareza sobre o dinheiro, sabe? Meu pai nunca romantizou o dinheiro. Ele sempre me explicou muito bem o poder do dinheiro, o para que ele serve, o que vem na frente, né? O princípio vem na frente do dinheiro, a relação que você tem que ter. Então, meu pai sempre me educou muito bem sobre o dinheiro. E aí eu sempre tive aquela vontade. Mas se a gente for falar a realidade, o que me levou a empreender foi a falta de oportunidade. Não foi falta de oportunidade, foi falta de perfil para as oportunidades que tinham naquele momento. Então, naquele momento, o mercado, quando eu estava ali me formando, procurando trabalho, o mercado queria ou um cara que passasse na faculdade pública, ou um cara estudioso para passar no concurso público, ou um cara que passasse na Ambev para ser trainee. Você trainee, exatamente. Esse era o sonho grande ali. Esse era tipo assim, cara, se você não tá em um desses caminhos, você é um merda. E eu não me via naquele caminho, eu não era aquele cara, eu não conseguia entender aquela parada. E aí aconteceu, acho que muito similar com o que você contou da sua história. Eu tive que criar o meu primeiro emprego. E criando o meu primeiro emprego, eu criei um trabalho. Eu fico falando assim, a gente hoje botou a palavra empreendedor no pedestal. Exato, e tal. Exato. Cara, eu criei um trabalho para ser remunerado por aquilo. Então, foi muita necessidade, não necessidade de, senão eu não comia, eu não dormia. Não, zero. Tinha uma família, tinha uma estrutura, mas foi muito mais a necessidade, a vontade né? de, quero dinheiro, quero trabalhar, quero tal. E aí, com o tempo, e aí eu preciso dar os créditos à revista Pequena Empresa e Grandes Negócios, que naquela época a revista impressa era muito forte. E eu assinava essa revista.
E aquela revista, ela tinha uma coisa incrível, porque ela trazia muito... Ela colocava os negócios, as oportunidades em prateleiras, né? Então você abria a revista, monta uma empresa de tecnologia, aí tinha a foto do empreendedor, a história dele, quanto ele faturava, em quanto tempo, tal, quantos funcionários ele tinha. Era meio que um documentário de histórias, de possibilidades, mostrando... Então aquilo ali, pra mim, foi o meu manual de empreender. Foi o que eu olhava e falava, cara, essa franquia aqui, olha esse cara aqui. E aí, cara, assim, talvez não tenha muito isso na internet, porque a gente reduz a história. Mas eu lembro de uma viagem que eu fiz para Porto de Galinhas e tinha uma loja chamada Gatos de Rua. E eles tinham lá uma plaquinha falando, revenda essas paradas. E era uma parada reciclável, umas pulseiras, uns colares. Eu falei assim, cara, eu vou comprar essa parada para vender, mano. Vou vender pro meu pai, pra minha tia, pra minha mãe e tal, papapá. Cara, comprei lá R$3.000. Eu lembro por quê? Porque você comprava 3 mil, você pagava 50%, era o pedido de atacado na loja. Então, você comprava 3 mil, você tinha 50% de desconto. Aí eu falei, cara, eu vou pegar o que eu quero com os descontos e ainda vou levar. Tenho certeza que no Rio eu vendo rapidinho. Porque, esse conceito e tal. E aí eu fui visitar a fábrica. E aí, então assim, eu já me arrisquei em muita coisa. Em muita parada. Então, cara, quando eu olho para trás, essa revista, ela foi um manual, assim, de me levar para o empreendedorismo, sabe? De me manter no empreendedorismo. De tipo, olha esse modelo de franquia, olha esse modelo de site, olha esse modelo, as histórias, eu me inspirava, e eu via aqueles caras jovens, aquelas fotos bonitas, os escritórios atrás, e eu falava assim, ainda vou sair aqui e tal. Eu lembro que quando eu saí na Pequenas Empresas e Grandes Negócios, eu tenho até essa matéria lá em casa. Foi uma conquista ali, foi um milestone alcançado naquele momento. Então, basicamente, foi isso que aconteceu, cara. Eu comecei por essa vontade de ter mais dinheiro, de sair com meus amigos no final de semana melhor, de não conseguir estágio. Aquilo ali me deixou mal na época, de eu tentar 4 estágios e ser rejeitado em todos. E aí, cara, quando eu vi, eu tava trabalhando e gostando de trabalhar. E aí essa revista que mudou o trabalhador para o empreendedor. Né? E aí a galera pode falar, mas qual é a diferença? O empreendedor trabalha. Eu acho que o empreendedor constrói, o trabalhador ele executa. Então o trabalhador é o cara que vende a hora, é o cara que, sabe? O empreendedor ele está construindo, ele está melhorando, ele está fazendo. Então eu acho que se a gente for buscar dar significado, é um pouco de como eu enxergo assim, entendeu? É diferente. Eu estou trabalhando e eu estou empreendendo. Tipo, o empreendedor ele está construindo. O trabalhando, cara, o cara tá ali fazendo o que tem que ser feito e ganhando o dinheiro dele. Ponto. O empreendedor tem um propósito, ele tem a vontade, ele tem um objetivo. Tem a fome, né, ele quer fazer diferente, ele quer sair de onde ele tá para outro lugar. O trabalhador, ele quer ficar onde ele tá e ganhar o dinheiro dele. Essa, para mim, é a definição. Cara, e é engraçado porque comigo não era a revista, mas era o programa no domingo. Eu acordava cedo pra cacete, domingo, pra assistir o programa. E eu lembro de coisas assim, sei lá, de 20 anos atrás, de uma empresa que era especializada em quartos para bebê, fazia o chão mais macio, com canta... Cara, eu lembro de poucas coisas de 20, 25 anos atrás, mas eu lembro dessas coisas. E eu lembro, mano, quando a gente viu uma parada assim, essa empresa, esse empresário fatura R$1,5 milhão de reais. Dinheiro pra caralho. Aí você falava, cara, R$1,5 milhão de reais. Eu nem entendi o que era EBITDA, o que era margem, o que era alavancagem. Aí hoje eu olho assim isso, né? Falo, o cara faturava R$1,5 milhão, mas na verdade no final do dia ele ganha 7 mil por mês. Exato. Muito bom. E daí, de comprar as pulseiras lá e tal, até chegar na X-Tech. A X-Tech começou um pouco diferente do modelo da plataforma. Como que começou a X-Tech? Eu tinha uma agência, eu comecei como representante gráfico, aí eu comecei a ter demanda para fazer os designers, fazer as artes, e aí eu virei uma agência de designer. Aí essas empresas que eu atendia começaram a me pedir para fazer arte para anúncio, aí eu virei uma agência de publicidade. Aí essas empresas começaram a pedir para eu fazer eventos, aí eu virei uma agência 360. E aí veio a força da internet e essas empresas começaram a pedir para eu fazer site. Nesse momento, eu comecei a fazer site e aí chegou a primeira demanda de e-commerce. Quando chegou a primeira demanda de e-commerce, eu falei, cara, isso aqui me parece que é uma tendência. A galera vai querer começar a vender online e tal, a Pequenas Empresas começou a falar, papapá. Eu falei, cara, aqui tem uma oportunidade. E aí eu vim num evento em São Paulo,
vi esse universo e aí eu mudei. Eu saí de agência e criei um negócio chamado Marketing Shop, que era, naquela época, o marketplace do empreendedor. Então eu peguei tudo que contratavam de agência e para abrir um negócio, tudo que você precisava para abrir um negócio, abertura de CNPJ, registro de marca, criação de e-mail marketing, tudo eu transformava em produto. Tá. Eu criei um site, na época inspirado no site da XP, coloquei um telefone e comecei a fazer anúncios. E aí, cara, dali começou. Quando a demanda de e-commerce explodiu, começou a ter muita demanda, eu falei, cara, como é que eu vou administrar 60 lojas virtuais que eu vendi? Eu preciso fazer um sistema para administrar isso. E ali eu saio de ser uma agência de web design, que fazia o WordPress. Web design. E viro uma plataforma. E aí eu crio um software, eu compro um software do Ricardo, falo, cara, vou comprar teu software, vem trabalhar comigo e, vamos fazer o software. O software começou se chamando M-Shop. Tá. E aí a gente conheceu a Vetex, e aí eu falei, cara, a gente tem que mudar o nome, vamos criar um nome novo, vamos criar um nome que pareça com o Vetex, esses caras vão crescer, os caras são muito bons. Aí nasce X-Tech, aí a gente contrata um desenvolvedor gringo, por acaso, no InfoJob, contrata um gringo, o gringo tinha trabalhado na Shopify, e aí o cara chega e fala, não. Não é isso aqui que vocês estão fazendo. Vocês querem isso aqui. A gente falou, cara, é isso aí que a gente quer. É o cliente clicar e criar. E aí ele começa a transformação de X-Tech e aí nasce a plataforma. No início, a plataforma ela nasce embaixo dos Market Shop. E aí o que acontece? A gente, quando muda o nome para X-Tech, a gente fala, cara, as agências não vão vender a gente se estiver embaixo de uma agência. E aí a gente faz o que a gente chama de cisão de CNPJ. A gente separa o CNPJ, X-Tech se torna a empresa de tecnologia, Marketing Shop se torna uma agência. O Felipe Melo, na época sócio, ele assume a agência Marketing Shop como CEO ali, como dono. Eu assumo o X-Tech e aí logo na sequência nasce a Social Rocket, que nasce como um Insta Rocket. Eu sou processado pelo Facebook por causa do nome Insta e aí eu mudo o nome para Social Rocket. E aí a gente fica com essas três ferramentas, que basicamente operavam assim. A Social Rocket, ela era o primeiro pelotão. Então todo mundo naquele momento queria ganhar seguidor no Instagram, queria automatizar comentário, seguir e tal, não sei o que lá. Então era um software white label de um gringo russo que eu contratei, pagava ele em Bitcoin naquela época, alô Foxbit, pagava ele em Bitcoin. E aí eu revendi esse software com a minha marca no Brasil. Então era um time de 8 pessoas que na época fazia 300 mil reais por mês já. E aí esse dinheiro eu financiava a X-Tech, que era uma empresa SaaS, bootstrap, com CAC de 300, 400 reais, plano de mensalidade de 59, ou seja, eu gastava 400 para adquirir um cliente para ganhar daqui a 4 meses esse dinheiro de volta. Então o Social Rocket financiava. Só que o cliente da X-Tech queria alguém para ajudar a montar a loja. E aí eu vendi o serviço. E aí esse valor que eu faturava do serviço, eu lembro até hoje, era 70 mil por mês, financiava a X-Tech. E aí a X-Tech conseguiu existir sendo bootstrap. Caramba. E aí eu fui indo. Quando chegou no final do primeiro ano da X-Tech, eu entendi que a X-Tech, ela dava mais dinheiro como ferramenta de marketing do que como plataforma de e-commerce. Ah, o que é isso? A plataforma de e-commerce você ganha dinheiro na mensalidade, você ganha dinheiro no rebate do meio de pagamento, e você ganha dinheiro com todos os softwares que são plugados nela. O que eu percebi? Que era mais... O cara, para usar um meio de pagamento, ele tinha que ter o quê? Uma loja virtual. O cara, para usar um RP, ele tinha que ter o quê? Uma loja virtual. Então eu falava, cara, a primeira coisa que o cara procura é a plataforma. E aí um dia eu olhei os dados e eu lembro até hoje. Eu criava 400 lojas por mês no começo, e fechava 40, 45, 60 clientes. Aí eu falei assim, cara, eu tenho mais valor no meu lixo, em quem não fecha comigo, do que em quem fecha. Quem fecha, num ticket médio de 100 reais, eu estou agregando 4.500 reais por mês aqui na minha carteira, no meu recebimento. Mas os outros 340... eles vão precisar de meio de pagamento na plataforma que eles foram, eles vão precisar de RP. Eu falei, não,
eu vou virar o Google desses caras. Eu vou começar a vender, não tinha LGPD, falei, eu vou vender o lead pro Google, eu vou vender o lead pro bem de pagamento. E aí eu comecei a levantar dinheiro vendendo o mesmo lead para 10 empresas. Então eu ligava pro PagSeguro e falava, PagSeguro, eu tenho aqui 300 caras que estão nesse momento abrindo um e-commerce, eles não fecharam comigo, mas tu quer o contato deles? Pô, quero. Falei, quanto você paga no Google aí? 200. Falei, te vendo a 100. E aí eu levantei 3 milhões de reais assim, e eu não precisei pegar investidor. Que animal. E aí virou a área de mídia, então eu tinha a área de mídia, a área do Social Rocket. Com isso aqui, eu bancava stand, eu fazia palestra, fazia as coisas. Eu usava o layer de serviço para poder botar o cliente para dentro e travava o cara, criava ali TV na X-Tech. A Social Rocket você vendeu depois também, Depois eu vendi também, vendi pro Michelzinho da Boom, que agora virou Last Link, que eu sou sócio. Tá. Dessas empresas, a única que você não vendeu foi a agência. Vendi também. Vendeu também. Vendi também. Passei, né? Tá. Usei como ativo para fazer equity numa outra agência. Eu sempre pergunto aqui na galera que vem aqui se quando começou a empresa já pensava em vender ou não. Quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a entender mais de negócio, eu não pensava em vender. Através da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que começou a sair essa matéria, eu lembro que a primeira grande matéria de transação no Brasil foi a do Buscapé. Foi capa da Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Ali, junto depois com a história do Thales, com a EasyTax, que levantou dinheiro, abriu-se a pauta de startup, de investimento, dessa coisa de investimento. Vicio, cara. Que até então não tinha muito esse assunto. Então eu olhava para isso, mas eu era meio... Eu até assumo, assim, eu tinha preconceito, eu odiava que falavam que eu era uma startup. Eu falava, esse cara não ganha dinheiro, esse cara... Eu gostava de ser chamado de empresa e tal. E aí eu lembro, cara, que... quando eu conheci a Vetex, o Mariano me conheceu. Quando eu conheci a Vetex, eu fiz a parada do nome. No outro evento, eu fui contar pro Mariano que eu fiz o nome inspirado neles. E ele gostou muito da sacada. E aí ele me conheceu. Ele me convidou para conhecer a Vetex. E quando eu conheci a Vetex, foi aquela sensação de, tipo assim, cara, que maneiro, o cara quer que eu revenda ele. E aí eu parei de continuar a X-Tech para revender Vetex. Só que logo depois disso, e óbvio, o cara crescendo no negócio, vai fazendo parceria, ele meio que cagou pra mim, né? E aí eu, fiquei meio puto e larguei de mão. Então eu revender Vetex, vou criar X-Tech e voltei com tudo. E aí desde então eu sentia que ele tinha me falado uma frase que era, cara, é muito mais fácil uma empresa que tem tecnologia de atender o grande, simplificar a tecnologia para o pequeno, do que uma empresa pequena conseguir construir e investir uma tecnologia para concorrer com o grande. E a Vetex, ela começa com o Walmart no Brasil. Então, por isso ela era a tecnologia de ponta. Sim. E ali, meu irmão, eu olhei para o mercado e falei, cara, quem são meus alvos? Quem são os meus consolidadores? Vetex, Rakuten, na época, Mercado Shop, do Mercado Livre. Quem pode resolver fazer plataforma de e-commerce? GetNet, Cielo. E aí, mano, é aquela parada, né? Naquele momento eu não tinha muito background, mas eu era um cara já... Hoje eu reconheço que eu era um cara estratégico demais. Eu que fiz o layer de e-commerce da GetNet, então eu tinha relação com a GetNet. Perdia dinheiro, mas tinha relação. Eu que era a plataforma da Cielo de e-commerce, que eu falei, mano, se der qualquer coisa ruim, os caras crescer demais, os caras me compram. E eu comecei a fazer os white label, comecei a me posicionar em tudo. Você estava fazendo os white label para as empresas que queriam entrar nesse negócio. E aí depois eu vi vários vídeos no YouTube que foram me moldando assim, até eu ver um vídeo do Bill Gates falando, faça os outros ficarem ricos com a tua tecnologia que você se torna rico. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer as agências ganharem dinheiro. E aí, 30% do faturamento da X-Tech, quando eu vendi, vinha de agência. Que eram as implementadoras da sua solução. E aí que eu diversifiquei. Eu tinha a agência, eu tinha o designer e eu tinha o web designer. Então eu fazia um trabalho para o web designer recomendar a minha tecnologia para o cliente dele, que ele teria menos trabalho de fazer o site, mas ele podia customizar. Foi isso que a Vetex comprou muito na época. Eu tinha para o designer que não tinha conhecimento de programação,
para ele quando ele poderia passar a vender e-commerce, porque ele ativava um template e só fazia parte de banner. E tinha a agência que fazia o full service e voltava a loja pro cliente. Animal. Que aí já era agência de e-commerce, aí eu brigava com outras soluções. Mas tem uma história de que você falou com o Mariano, quando o Alfredo contou aqui sobre Cambridge lá, né? O Mariano é o cara que idealizou lá o Wacom, né? E tudo. Sim. Que, aliás, foi uma experiência do caralho, assim, né? Acho que o Mariano é um dos caras mais geniais que eu já conheci na minha vida. Imagino que você também tenha essa percepção. Tem história de que você falou pro Mariano que você ia criar uma empresa e que ele ia comprar isso. É verdade ou é mito isso aí? É verdade, cara. Teve um evento que a gente se cruzou e aí ele falou isso pra mim. Falou, a gente vai consolidar o mercado e vai comprar as empresas. Aí eu falei, então tá, pô. Então eu vou fazer a empresa, vou crescer e você compra ela. Aí ele olhou pra mim assim, o Soncini olhou pra mim assim e falou, então tá bom. Eu falei, então beleza, então vamos ver. E vou te falar, tá? O que fez eu me tornar quem eu sou hoje... Pausa dramática só pro corte. Quem fez eu me tornar quem eu sou hoje foi a Vetex anunciar a compra da loja integrada e da Nixos. Quando a Vetex anunciou a compra da loja integrada, o meu sentimento na sala de 30 metros quadrados na Tijuca do Rio de Janeiro era que alguém tinha entrado no meu lugar. Porque o Mariano já tinha me falado que ele queria entrar no low-end. E ele tentou entrar com a Vetex e não conseguiu, que eu que fui um dos caras que tentou. E os outros também não conseguiram, porque a Vetex não priorizou. Aí ele foi, para entrar no low-end, fez o quê? Comprou a loja integrada. Ele comprou a Primórdia, comprou a Nixos e a loja integrada. A Nixos porque tinha a ver com a Vetex, e eles estavam consolidando o mercado, eles tinham entendido o M&A como ferramenta de consolidação, criaram o playbook, o contrato era o mesmo, o playbook era o mesmo, quem aceitasse eles dropavam para dentro e consolidaram o mercado. Eles tinham essa genialidade da inspiração, que tem que ter para consolidar. Total. O que aconteceu? Levaram a loja integrada de lambuja. O Woodley e o Adriano queriam focar na loja integrada, porra, foi o deal perfeito. Toma a Nixos aí, me dá grana e funding para eu acelerar a loja integrada. Cara, quando eu vi aquela notícia, 11 horas da noite, eu virei a tela pro Ricardo e falei, porra, os caras pegaram o nosso lugar. E naquele momento, tinham pagado 10 milhões de reais. Caramba. Naquele momento, eu falei pro Ricardo, a gente vai botar pra fuder pra cima desses malucos, mano. Eu posso não ganhar dinheiro na minha vida, mas esses caras vão quebrar. Eu criei uma raiva, irmão. Eu criei um sentimento ruim. Eu fui pra cima com os 2 pés no peito. Eu encontrava o cara no evento, eu ignorava. Meu irmão, eu causei na vida desse cara. Hoje a gente, enfim, ele saiu do mercado, o Adriano, o Woodley trabalha comigo na loja integrada, é meu sócio lá de novo, voltou, é um gênio. Mas na época eu era o cara assim, meu irmão, nossos times nos eventos não podiam cruzar no bebedouro, irmão. Era aquele clima de escola, sabe? Aquele clima de primeiro ano com terceiro ano. Era um clima pesado, era ruim, mas aquilo ali foi combustível que eu precisava para virar a noite, para aguentar, para comer fritura ali, açaí de noite, para virar, para ir para cima. Aquilo ali era uma coisa contra o Mariano, contra a Vetex. Eu lembro de eu fazer evento, dar palestra, e eu falar assim, eu vou comprar a Vetex. E, sabe? E a Vetex pegava anúncio. Bem. A Vetex pegava um anúncio numa página da revista, eu comprava do lado. Ela pegava um stand, eu botava do lado o Chopp grátis. Meu irmão, eu falei, estratégia carrapato, meu irmão. Fui pra cima, foda. Tanto que quando volta a conversa com o Mariano pra gente possivelmente fazer um M&A, ele vira pra mim no almoço ali em frente à Vetex, no restaurante, no Maremote. Ele vira pra mim e fala assim, cara, só tem uma parada. Você vai ter que falar com o Adriano e, porra, zerar essa pedra, porque... Senão vai dar pau. Não vai avançar. Eu preciso do Adriano committed nesse deal. E aí eu fui conversar com o Adriano, limpei a pedra, pedi desculpa. Falei, cara, eu sei que foi maturidade minha, eu sei que a culpa foi minha. Mas você chegou a ficar tretado com o Mariano também? Tretado assim, no sentido de... Não, com o Mari não. Com o Mari ele só... O deal nasce, a negociação nasce de um e-mail que ele me manda, falando assim... parabéns pelo trabalho que está fazendo. Tenho ouvido muito falar de vocês.
Acho que estamos na hora de atualizar o papo. Estamos indo para a Argentina, Chile, México e tal, não sei o que lá. OBS, acho que seu time de marketing errou um anúncio. Meu time me mandou. Pedem para pausar a campanha. Porque meu time tinha feito uma campanha Crie sua VTEX grátis. A agência que eu contratei, o nome era tão parecido que tinham errado o nome. E tinham mesmo, não era maldade não, tinham errado o nome. Eu falo até com um tom de piada, galera, caralho, malandro, mas não. A gente contratou uma agência, na época eu lembro o nome, era Clique, se eu não me engano, do moleque, gente boa pra caramba, fez o G4 esse ano agora que passou. Clix, eu acho o nome da agência. Não é a Clique não, é a Clix. E aí eles, tinham o time, o cara que fez o Ads, cara, tava lá X-Tag, ele escreveu o VTEX. Caralho. E aí o time pediu. Aí a gente comeu uma pizza. Foi até engraçado, ele marcou comigo 6h30 aqui na Vila Olímpia, e a pizzaria tava vazia, né? Eu cheguei, a pizzaria vazia, só ele sentado, parecia uma cena de filme. Falei, caralho, será que o cara fechou o restaurante pra fazer a reunião comigo? Chegou e aí grandão. trocamos ideia, mostrou, ele já me deu um direcionamento. Ali ele passou a ser meu mentor ali. Ali ele começou a me dar direcionamento. Ele começou a falar, cara, vai pra cá, olha pra lá. Ali eu entendi, falei, cara, ele não me vê como concorrente da loja integrada. Ele realmente tem uma visão diferente aqui da parada. E ele tem essa postura de mentor, né? O Mariano. Sim. Ele que me forjou, né? Esse ponto é maneiro porque eu lembro lá em Cambridge, isso foi em 2019, se eu não me engano, 18 para 19, de olhar e falar, caralho, a relação deles é diferente. Não é a relação só de sócio. E Mariano falou, não, porra, trouxe o Alfredo e tal, não sei o quê, porra, tá lá com a gente, acho que ele tem muita coisa para contribuir aqui com o Akon e tal. E naquela época, olha que doideira, eu tava começando a negociação de venda da Zite para Sapori. Eu lembro. E o Mariano foi um cara que me mentorou durante aqueles dias ali, a gente ficou uns 5, 6 dias ali, sobre como conduzir. E o Mendes, que era o dono da Sapori, a Sapori faturava 2,5 bi, e o Mendes era o único dono, 100% das ações. E o Mendes tinha essa relação comigo também de, mesmo antes da gente ser sócio, dar direcionamento. De acompanhar. Esses caras são diferentes, né, irmão? Esses caras conseguem perceber as pessoas, a parada. Mas foi isso aí, cara. E começou ali, dali a gente, conversou, aí Geraldo foi no... Aí eu conversei com o Adriano, zerei a pedra. Não, aí dali a gente marcou esse almoço, aí do almoço... dali eu marquei o almoço com o Adriano no Maremote, a gente conversou, ele abriu que falou, cara, faz sentido mesmo, eu acho que tem como eu trabalhar no futuro. Ele é um cara muito desenvolvedor, né? Apesar de ser um cara de negócio, ele tem uma visão muito desenvolvedora. Absurdo, né? Então ele falou, eu vou trabalhar mais no futuro, você fica mais no operacional. Eu era esse cara que gostava de trabalhar muito ali, né? E minha característica... Porta pra dentro, você gostava? Cara, o meu lugar de potência sempre foi da porta pra fora. Sempre foi trazendo negócio, oportunidade, educando o mercado, trazendo a empresa. Sempre foi fazendo isso. Agora, durante a X-Tech, eu sempre fui um cara de porta para dentro. Eu era o cara que fazia toda a parte de marketing, toda a parte de design. Eu que criei regra de cobrança, eu que ajudei a implantar RP, eu que desenvolvia produto. Eu tinha terça-feira, que era rodízio da Domino's duplo. E aí toda terça os desenvolvedores chegavam no escritório às 18 e a gente trabalhava até às 3 da manhã mexendo o produto, mexendo em ícone, nome, tal, arrumação. Blá, blá. Então assim, eu já fiz numa empresa de tecnologia tudo. Ponta a ponta. Absolutamente tudo. Eu era o cara de ficar olhando o dashboard, de ficar pedindo indicador, etc e tal. Mas não era o lugar de tesão, o lugar de potência. Mas até hoje, quando eu tenho que sentar e ter uma conversa mais estruturada nessa área de marketing, vendas ou de processo, cara, eu consigo entregar bastante, assim. Mas não é o lugar que eu vou me colocar, entendeu? O Mariano até reclamava comigo, falava, você tem que ficar mais, tem que... Eu falava, Mari, eu quero que as pessoas me chamem. Eu não quero ser o cara que fico ali para ficar dando pitaco, para ficar falando. Tanto que tem um episódio muito bom que eu nunca contei na internet, que foi a decisão imbecil de cancelarem a X-Tech. De acabarem com a X-Tech. De fechar. Foi uma decisão burra. Né? Porque naquele momento... Quando você tem um ativo igual a X-Tech, que faturava seus 8 milhões de reais, no momento que o mercado estava pagando para SaaS 5 vezes de receita, você naquele momento, não quero continuar esse software. O que eu vou fazer? Eu vou atacar a base desse software para migrar os melhores clientes
vou enfraquecer a carteira, todo o size é Pareto, e depois eu vendo ativo, porra. É meio que óbvio. Eu vendo ativo. Então, ou seja, eles tinham pagado 14 milhões na X-Tech, e em 2 anos a X-Tech ia ser vendida por 40 50 milhões. E os caras simplesmente mandaram um e-mail para a base, numa decisão executiva, burra, e, meu irmão, geraram uma crise na Vetex. Porque nego começou, eu reclamo aqui da Vetex, nego começou a pegar o suporte da Vetex. Foi um caos. E aí me chamaram, falaram, cara, como é que você... E eu já tinha saído do operacional. Por uma outra falha de gestão, de uma transição muito ruim. Sai um empreendedor founder, apaixonado pelo cliente, entra um executivo apaixonado pelo número. Óbvio que vai dar merda. Uma empresa de comunidade, uma empresa que na minha época era um time, cara, era a torcida, nego andava com a camisa da empresa, nego ia pro evento pintado de azul. Porra. Então imagina, entra o executivo, você com 22 influenciadores, formadores de opinião defendendo a tua marca na internet, de repente cancela todos os contratos. Os caras me ligando, falam, como assim, mano? Não sei o que. E a galera com seu telefone aí? Não, a galera me ligando e falando, mano, executivo novo aí e tal, tô tocando a empresa, tô na Vetex agora, tô só como sócio aqui da Vetex, tô como institucional aqui e tal, VP, institucional, blá. Então, cara, foi esse tipo cagada. De coisa é raro, mas acontece muito nos M&A. E aí me ligaram, nem era o M&A mais, né? Era bem mais pra frente. Não, sim, no pós-M&A, né? Aí me ligaram, o Geraldo me ligou e falou, cara, tá acontecendo isso. Porra, o que você acha? Eu falei, eu não acho nada, irmão. Pra eu achar, eu tenho que, sinceramente, tem que ser do meu jeito. Se vocês quiserem que eu me meta, vai ter que ser 100%. E eu sempre fui meio assim, eu sempre fui um pouco intransigente. E isso não é bom, tá, turma? Mas eu acho que é uma herança um pouco do jeito do meu pai. Então, eu sei e me garanto que eu resolvo, mas vai ser do meu jeito, irmão. Não vai ficar, vamos aqui. Não, na hora que é para meter a mão na massa, é para ser do meu jeito. Eu não vou ficar fazendo na mão na massa, é um erro, mas é o jeito que eu opero. E aí eu lembro que eu fui para cima do Geraldo nisso e falei assim, mano, se você quiser que eu dê a cara e me meto, vai ser exatamente como eu falar. Vai ser do meu jeito. E aí? Aí o Geraldo pensou, falou, cara, então faz do teu jeito. Então beleza, então deixa eu fazer. Aí eu mandei e-mail, gravei um vídeo, botei a cara. Falei, galera, vai mudar, calma aí, voltamos atrás nisso aqui, pá, não sei. Aí ajeitei, aí a gente conseguiu salvar pedaço da transição, mas o Mazeto da Trade me encontra, ele fala assim, pô, maior presente que me deram, bati minha meta do ano. Que foi a maior cagada. Caralho. Foi a maior infantilidade que eu já vi no mercado durante toda a minha carreira. A forma como descontinuar a X-Tech. O mercado reconhece dessa forma. Depois dali, a loja integrada nunca foi a mesma. Depois dali, a loja integrada virou uma solução que ninguém tem apego, pode acabar a qualquer momento. Mas qual que você acha que foi, vou chamar de erro aqui? E aí perdeu o espírito, ela seguiu com esse executivo, até aí veio pandemia, não tinha o que fazer, o crescimento não foi dele, o crescimento foi do mercado, ele só absorveu o mercado, mas comeu margem. Uma empresa que gerava, na minha época, 20%, 30% de margem, foi para menos de 15%. Aí o Mariano falou, não, chega desse modelo de gestão. Aí tirou, até meio arbitrado. Eu fico como CEO interino ali para segurar as pontas, 3 meses. E aí chega o nosso querido Vitor Popper, que aí não, aí ele cofunda a loja integrada, ele volta a trazer energia para o time, ele volta a criar cultura, ele sai do modelo home office, ele volta... Cara, ele está fazendo uma transformação inacreditável à frente da loja integrada. Hoje não, hoje é uma empresa com dono, é uma empresa com comunicação, hoje já volta a ser uma empresa amada pelo cliente, uma empresa com pertencimento, outra, porra. E aí eu tenho estado no conselho com ele, ajudando ele, mas é aquele mesmo esquema, cara. Meu papel é ser convidado e não ficar me metendo, tá ligado? O papel é ser convidado, não ficar... Essa é boa. Pessoal, ó, tenho certeza que vocês estão aqui até agora, então, de novo, tá no Spotify, segue a gente lá. Se estiver no YouTube, se inscreve na página. Tem muita coisa pra gente falar aqui hoje ainda. Alfredo, eu vi você falando um negócio que no M&A, porra, lógico que a parte financeira ela muda a nossa vida. A gente estava brincando aqui antes do podcast sobre isso. Mas eu vi você falando que isso te transformou muito como gestor, como empreendedor, até você brincando que é o Alfredo 2.0, né?
O que nesse processo de M&A... Foi quanto tempo que durou o M&A, a negociação de vocês, você lembra? Quanto tempo que durou o M&A de vocês? 10 meses. 10 meses. Exatamente o tempo que durou o meu. O que nesse processo mudou o Alfredo empreendedor, mudou sua visão de negócio? Você viu coisas que você falou, porra, eu tinha que ter feito diferente lá atrás? Cara, não. Não vi coisas que eu tinha que ter feito no sentido... A real do meu M&A, que foi um M&A que eu escolhi o Amuri Pinho, na época presidente da ABS, para me assessorar, assim, para conversar. O Thales foi um cara que me ajudou também. Ele tinha passado pela experiência da EasyTax. E o meu M&A, no final do dia, ele começa num jantar no japonês de São Paulo. O Mariano tinha chegado de Londres, foi com a mala pro japonês. E o Mariano, e a gente já tinha falado um pouco de sinergias, e a gente ia começar a falar de número. Porque eu acho que o M&A começa com as tratativas de sinergia, conhecendo a empresa, olhando o produto, né? O Geraldo foi no Rio, e aí a gente chega na parte de número, e aí eu falo o número, o Mariano fala, não é bem assim, vamos conversar, tal, não sei o que lá. E eu lembro de falar uma frase para ele, para mim, muito assim, eu falo, cara, eu não entendo absolutamente nada de valuation. Nada. Eu não entendo desse jogo, por isso que eu nunca peguei investimento. E eu, sei que eu vou chegar lá. Eu vou crescer e tal. Eu não entendi o que era vender empresa, IPO, dinheiro. Eu entendia que era o seguinte, irmão. Meu pai queria que eu fosse funcionário público para ter uma aposentadoria, que na época a aposentadoria de um funcionário público bom era tipo 15, 20 mil reais. E naquela época era muito comum você ganhar 1% ao mês. Então na minha cabeça eu preciso ter 2 milhões de reais em dinheiros. Se eu tiver 2 milhões de reais, eu conseguia ter uma coisa equivalente ao emprego público. Perfeito. Essa era a lógica na minha cabeça. Então quando o Mariano fala, eu viro para ele e falo assim, irmão, só não tem como eu fazer nada, de que eu nem entendo, se eu não tiver 5 milhões de reais na minha conta. Então, quanto vai ser, como é que tu vai justificar, o que é o valuation, como é que parar, eu não entendo. Eu preciso, para assinar, para estar committed, eu preciso ter 5 milhões de reais na minha conta. Ele, não é assim, vamos fazer exercício, quanto você quer ter, não sei o que lá. Eu lembro até disso, eu lembro que isso até me fudeu. Porque nessas contas todas, ele falou, quanto você quer ter? Aí, moleque, na época, eu falei, 100 milhões de reais. E aí, tudo que ele fazia me mostrava que em tanto tempo na Vetex eu poderia chegar a 100 milhões de reais. Então, eu botei um teto, tá ligado? Eu dei esse mole. Hoje eu aprendi, Mariano. Hoje eu aprendi, papai. Mas eu botei esse teto. Então, tudo que ele fazia, ele falava, mas olha aqui, se a gente fizer assim, você vai ter 100 milhões de reais, tá? E aí a gente foi, cara, toreando aqui, toreando ali, toreando aqui, toreando ali. E aí fomos negociando. A primeira proposta que ele me mandou, ele me mandou de 1 milhão de reais em dinheiro e o resto recebendo em cima de quanto eu migrasse de cliente para a Vetex. Aí eu falei, cara, não tem como ser assim, lá. Aí, cara, depois teve um problema que tinha muita receita da Social Rocket e da agência. Ele falou, cara, eu não posso pagar múltiplo em cima de receita, eu tenho que pagar múltiplo em cima de recorrência. Aí eu falei, não, então tem que pagar em cima da comissão do meio de pagamento. Tá bom, junto os dois. E aí a gente foi. Aí, dava tanto. Eu falei, cara, mas esse tanto não vai rolar. E eu botei uma coisa na cabeça, que M&A, turma, no final do dia tem todo um racional, mas ele também tem emoção. Porra! Ele também tem o que você quer, o que você se vê. E eu lembro dessa parada. Eu falei, eu não vou admitir que saia na imprensa um deal menor do que a loja integrada. Eu não vou admitir, Eu preciso vender no mínimo a 14, 15 milhões de reais. E aí eu fiquei brigando por isso. Aí a gente, cara, mas não dá, tá dando a conta, tá dando 11, como é que tu vai falar? Eu falei, 15 milhões, eu quero 15 milhões na imprensa. E aí a gente ficou, aí teve um earnout, que era foda bater, que chegava até 15 milhões. Então a galera às vezes não entende, a galera vê o número, transação de tantos milhões. A transação pode chegar a tantos milhões. Exato. A imprensa até aprendeu isso, hoje em dia a imprensa corrige. Ela fala, a transação foi de tanto, podendo chegar até tanto. Na minha época não tinha muito isso não, era o quanto podia chegar o número que saía. Tanto que a minha transação no final, ela deu 10 e pouco. Ela não bateu os 14. Ela deu 10 e pouco.
Eu tinha 80% da empresa. 10% o Ricardo, 10% o Jordão. Aí dos meus 10% do meu, eu dividi entre quem estava comigo desde o começo. Legal. Aí deu 200 mil para um. Eu vou mudar um pouquinho a frase do Alfredo. Tem até o lado racional no M&A, tá? É tão emocional, tem até o lado racional. Mas foi complicado, cara. Foram 10 meses. Eu lembro até hoje, eu me inscrevi na academia que tinha em frente no Shopping Tijuca, a Bodytech. Eu malhava 2, 3 vezes por dia, de tão ansioso que eu tava. E eu cheguei na fase do M&A, porra, muito ansioso, muito cansado. Eu tinha engordado. E o M&A... E aí eu conversei com o Jordão. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, o Jordão é meu sócio operacional. Seu sócio, tá? Eu falei, Jordão, toca o dia a dia. Cara, deixa eu sair do dia a dia e deixa eu focar no M&A. Porque se eu ficar com essa cabeça do ter que resolver o problema do dia a dia, atender o cliente que está reclamando e construir essa parada do M&A, vai enrolar. Então, cara, toca o dia a dia, porra, eu vou me cuidar, eu quero... E aí eu comecei. Eu lembro da gente fazendo reunião, dando volta, andando no shopping, caminhando na esteira um do lado do outro. Eu lembro, eu fazia o spinning na hora do almoço, fazia o spinning de noite. No intervalo eu ficava no escritório, chegava no almoço, cara, então eu já era assim, e aquilo ali foi me oxigenando. Por quê? O que eu mais sofri com o Mariano? O Mariano era muito difícil. O Mariano, ele sabia jogar, ele é muito bom de pessoa. Muito. Então ele entendeu que o meu ponto era carência, ele entendeu que a parada era com ele. Então ele jogou isso contra mim muito. Então ele começou a... E aqui vai um puta corte maneiro. Ele começou a jogar com o meu ponto fraco. Ele começou a marcar e não aparecer na reunião. Ele começou a sumir e me ignorar no WhatsApp. Então ele não respondia, aí aparecia, não, vamos fazer, vou te mandar até segunda-feira. Sumia, tal. E aí ele ia criando essa dinâmica e eu ansioso. E o mercado acontecendo. E eu comecei a criar a teoria da conspiração. Pô, será que esse cara tá ganhando tempo para lançar alguma coisa na loja integrada? E a loja integrada fazendo coisa. Aí eu provocava ele. Aí ele me botava para falar com o advogado. Aí eu falava com o advogado. Um outro cara que me ajudou muito foi o Rodrigo Cartacho, da Simples. Cartacho. Que tinha vendido na época para móvel. Aí, pô, eu comecei a falar. Aí ele, calma, constrói, tal, papapá. Tanto que o advogado que eu usei foi indicação dele. Aí, meu irmão, essa loucura de assina MOU, manda, cadê o MOU? Não, mas não pode passar informação. Mas... Cara, eu fui ficando completamente maluco, mano. Maluco. Sem dormir. Teve um dia, nessa história toda, que eu entrei na reunião de pijama, mano. Porque eu já tava dormindo de tarde, virando noite. E aí, porra, simplesmente um dia o Mariano me liga de Skype, tá ligado? Eu atendo, eu entro na reunião de pijama, e aí os advogados olham assim, aí ele fala assim, galera, relaxa que ele é maluco, mas é assim mesmo, eu tô ciente. Podemos continuar, tal, não sei o que lá. Porque, pô, só que foi muito legal. Por quê? Porque como eu fui sofrendo muito, eu fui entendendo. Eu fui internalizando aquilo. E aí eu comecei a entender o jogo. E aí eu comecei a fazer o quê? A parada não é eu jogar em cima da ação do Mariano. A parada é eu prever a ação do Mariano. Então eu comecei a gastar a minha energia pensando, qual é o próximo passo dele? O que ele vai fazer? Puta, e aí, cara, foi onde eu evoluí como ser humano muito, assim. Animal. Que aí eu fui conversando com o Amuri, conversando com o Cartacho, fui entendendo, fui pegando um pedaço de cada um e fui sacando. Aí eu comecei a estudar sobre Mariano, comecei a ler na internet, comecei a ler os M&As que a Vetex tinha feito, comecei a ligar pro Felipe da Primórdia para saber, cara, como é que foi? Como é que você fez? Como é que não sei o que lá? Aí, meu irmão, eu comecei a virar um monstro. Porque eu já sabia que ele ia me ignorar. E aí, quando ele me ignorava, eu ia lá e trucava. Então, eu comecei a jogar, comecei a pegar aí no Mercado Livre, comecei a ir no PagSeguro e comecei a fazer post na época no Facebook, no LinkedIn. Novidades em breve. Que papo legal. Imagina, vem coisa boa aí. Comecei a soltar essa porra na imprensa, comecei a fazer isso, comecei a atacar cliente pequeno da Vetex. Falei, mano, eu já entendi como é que o cara joga. E comecei a fazer essa parada. E ele já em Londres, já não era no Brasil, já fuso diferente. E aí ele mandava, e aí ficava nesse gato e rato. E eu comecei a prever. Falei, cara, eu já sei o que ele vai fazer. Ele vai esperar para me mandar mensagem mais perto do Vetex Day. Por quê? Porque ele já vai jogar no meu ego que quer apresentar lá.
E aí tem uma coisa que o nego não sabe. E aí ele me liga um dia e fala, tá fechado. Tava em Recife, entrando no palco. Fala, tá fechado. Eu lembro até hoje, era 7 milhões e meio garantido, que eu tinha com 80%, então eu ficava com 5 milhões. E o earnout, que chegava a 14 milhões. E aí ele virou pra mim e falou, tá fechado, vem pra São Paulo amanhã pra gente se ver. E eu falei, porra, tá fechado, caralho, é isso, amanhã vai entrar o dinheiro na minha conta, amanhã eu vou assinar um papel e vai entrar o dinheiro na minha conta, vendi a empresa. Mal eu sabia que daquele momento até a assinatura foram 8 meses. Caralho, não tinha nem SPA, não tinha Ali contrato. ele pega numa padaria no café da manhã, eu entro no off-site da Vetex, ele me apresenta pra todo mundo como novo sócio. Maluco, né? Mariano sendo Mariano. Me apresenta pra todo mundo como novo sócio. Vamos tomar um café da manhã, ele bota um guardanapo, fala, pô, isso, agora vamos deixar os advogados trabalhar. Vamos botar um stand no Vetex Day. Lelê, bota o stand da X-Tech no Vetex Day. Cara, sem falar com o Adriano, foi uma puta confusão. Stand da loja integrada, stand da X-Tech, o que a X-Tech tá fazendo aqui? Chega lá, ele anda, eu, Adriano e ele, tira uma foto. Cara, isso em maio. A gente foi assinar em dezembro, irmão. Caralho. Durante a assinatura, porra, deu problema em negócio de contingência, deu problema em negócio de scroll, tal. E aí eu aprendi muito, né, cara? Só que aí ali a gente já tava num momento de, pô, advogado se falando, negociação. Eu tive que naquele momento ser o vendedor, eu tive que naquele momento intermediar os dois lados e PagSeguro vindo, o Meli falando, o Scale falando, cara, e agora, mano? O que eu faço? Eu vendo a empresa para outro e outro chegando. Até o dia que eu liguei pro Mariano e falei, ó, eu recebi uma proposta do meio de pagamento, porra, melhor financeiramente que a tua. Mas eu, culturalmente, ainda quero ser teu sócio. Eu acredito mais no teu sonho do que no meu. E aí ele falou, cara, calma, vai dar certo e tal. E aí eu lembro de um dia eu ligando para ele, eu morava com meus pais ainda, tava no corredor de casa e ele falando assim, bicho, tu tá querendo fazer gol em tudo. Cede algumas coisas. Seu pai falou isso? Mariano. Mariano. Ele me ligou e falou, cara, os advogados estão falando aqui, mas você tá querendo, porra, cede alguma parada. E aí eu virei para ele e falei assim, cara, eu entendi. E aí ele falou para mim, ele falou, agora, daqui para frente, é muito mais a gente saber, a gente quer esse deal e a gente tem que começar a trabalhar para sair o deal. E aí foi isso até o final. No final, teve um problema que eles queriam que eu pagasse o último mês, né, para fazer a decisão do CNPJ de custo, que diminuía tipo 500 mil reais do deal. E aí eu falei, cara, agora foda-se, eu vou pro pau, vou trucar, não quero nem saber. Pô, era 10, 12% do tamanho do deal daquele momento. E aí eu dei de maluco, falei, cara, então deixa pra lá essa porra, é muito confuso, eu não tô pronto pra isso e tal. Aí o Andrezinho, até hoje, Andrezinho, CFO, hoje é CEO da Vetex, ele vira e fala assim, não, calma, deixa que eu resolvo aqui e tal. Deixa comigo, eu vou fazer o seguinte, emite uma nota de serviço, tal, não sei o que lá, eu não vou mexer no M&A, a gente faz isso pelo outro lado. Então eu falei, irmão, como tu vai fazer? Eu não quero nem saber, irmão. A partir da hora que eu assinar essa porra, eu quero ver 5 milhões na minha conta, eu quero ver as minhas ações da Vetex e eu só vou trabalhar pra caralho. Eu só vou mandar conta pro financeiro@Vetex. Eu não vou nem querer saber, eu não vou nem querer entrar no banco, porra. Ele riu pra cacete e falou, não, deixa comigo. E aí, cara, e aí foi, cara. E assinamos. E aí o final foi engraçado, né? Porque ficou aquela, imprime, muda, ajusta, lá. Agora, aí os caras viraram e falaram assim, pô, amanhã começa o nosso evento, não vai dar tempo de imprimir tudo pra assinar e você vir até Campinas, que a gente queria anunciar no evento. Eu falei, não. Vai dar tempo sim. Eu alugo um helicóptero. Aí eu, como assim? Eu alugo um helicóptero. Pode ficar tranquilo. Que horas eu tenho que estar em Campinas? Que horas o TED fecha? Era 5 horas da tarde. Né? Fala, relaxa. Eu estarei aí. Eu lembro, mano, ele saindo do banho, eu os advogados no quarto dele, na sala do quarto dele, assinamos tudo. Ele falou, cara, seja bem-vindo, amanhã você está aí no evento, vamos anunciar pro mercado e tal. Não sei o que eu falei, demorou, fechado. A gente foi no campo de futebol, tirou a foto que até hoje é nós 5. Eu lembro de eu sentado no bar do hotel, dando F5 no banco, o advogado dele na minha frente, os meus do meu lado, e os advogados, vê se caiu aí. Não. Vê se caiu aí. Não. Vê se caiu aí. Não. Falei, cara, vocês estão me enganando dessa porra. Eu abro a porta do helicóptero e jogo vocês, hein? Aí, nego rindo, ele falou, vê agora. Aí eu, pum, aí pá, caiu o dinheiro. Eu falei, caralho, não acredito, mano. Porra, eu pensei no meu pai, na minha mãe, pensei na jornada. Falei, caralho, eu não acredito, mano. Eu lembro até hoje que é o 1792
R$1.792.000 na minha conta da primeira parcela. Eu não acreditava, mano. Do caralho. Eu não acreditava. Eu falava, caralho, que loucura, mané. Pô. Porque minha conta era muito essa, era muito da rentabilidade. Eu falava, caralho, agora eu ganho 17 mil por mês. A aposentadoria tá on. Puta que pariu, caralho. Aí, pô, fiquei muito feliz, mano. Aí decolamos, fomos pra São Paulo, eu fui pra casa do Thales. Aí chegou lá, ele, caralho, parabéns. Porra, vamos pro... Qual era o nome? Do sertanejo que tinha famosão. Vila Mix, vamos tentar tudo, vamos camarada. Aí eu falava, moleque, eu tô morto, eu tô exausto, tô há 4 dias virado, lendo contrato, não aguento mais nada. Eu deitei no sofá dele e dormi. Aí acordei no dia seguinte, passei na agência do Santander, apliquei o dinheiro, peguei o ônibus e fui pro hotel no interior, lá em Campinas, para participar do evento da Vetex e anunciar pro mercado. Irmão, vamos pro bate-bola aqui, que eu sempre faço com a turma. Você já até comentou um pouquinho o que você pensou depois que o dinheiro caiu na conta, mas quem foi a primeira pessoa que você ligou depois de... Não só de assinar o deal, mas de ver o dinheiro na conta? Eu acho que foi meu pai. Meu pai, minha mãe e minha tia. Meu pai, minha mãe e minha madrinha. E qual foi a primeira coisa que você fez com o dinheiro? Apliquei no Santander, lembro até hoje. O gerente me ligou, que eles têm que ligar, né, para confirmar, você tem que falar de onde veio o dinheiro, quando cai um dinheiro muito grande na tua conta. E aí ele me ligou e eu falei assim, cara, vendi a empresa, tal, vou precisar da documentação, tal. Eu falei, não, beleza, te mando aqui e tal. E aí eu mandei a documentação. E aí falei, agora vocês me atendem, né, caralho? Quando eu tava devendo cheque especial, vocês não me atendiam, né? Só queriam me cobrar juros. Agora vocês querem me atender, marcar jantazinho, almocinho, cafezinho. Porra. Falar das oportunidades. Se você pudesse escolher uma coisa para ter feito diferente na negociação? Cara, o earn-out não ficou 100% claro o modelo de apuração. E se não fosse o Mariano e o Geraldo ser o cara de palavra que eles são, eu teria me ferrado. Eu teria perdido mais de R$2 milhões. Então, eu acho que, principalmente nessa parte de variável, depois eu me preocuparia hoje muito mais. Óbvio que hoje meu background é muito maior, né? Claro. Então, eu faria bastante coisa diferente, mas eu acho que, olhando para aquele deal, para aquela situação, eu acredito que o earn-out eu teria deixado mais claro porque foi isso que aconteceu. Eu não contei essa parte, mas depois de 1 ano, eu tinha que entregar uma meta. E eu estava entregando essa meta. Só que todo o negócio tinha sido feito em cima da apuração de receita, de faturamento. E no contrato, a planilha saiu com receita e a escrita saiu com receita líquida. E aí os caras falaram, não, você não gerou a receita líquida que você tinha que gerar. Eu falei, não, mas eu bati a meta, pô, tava aqui o quanto eu tinha que faturar para conseguir entregar. E, pô, foi foda. E aí eu falei com o Mariano, eu falei, cara, tipo, essa situação acho que eu não tenho nem mais vontade de continuar, tal. Pô. E aí ele falou, não, realmente tem um erro aqui, a gente vai... Não ficou claro, a gente vai acertar com você. E aí eu até lembro que eu ia receber o dinheiro, eu ia receber em ação, essa parte. Só que a Vetex tinha, naquele momento, meio que junto, estava fazendo um round. E aí o round, o valuation era muito maior do que o que eu tinha entrado. Então eu já ia me dar muito bem. E aí o Mariano me fudeu ali, ele me deu uma apertada. Ele falou, não, a gente vai ter que pagar em dinheiro, porque o round já tá... Pô, não ia mudar porra nenhuma na vida de vocês, eu ia ganhar mais um dinheirinho. Aí ele me fudeu, falou assim, não, a gente vai ter que te pagar em dinheiro mesmo e tal. Eu falei, não, eu quero ação. Ele falou, mas se for em ação, eu te pago em dinheiro e tu compra ação nesse round. Eu falei, porra, o cara me entubou. Mas na situação ali, eu falei, não, eu tenho uma lealdade com os caras muito grande, assim. Animal. Você falou de vários momentos desafiadores, mas teve algum momento que foi o mais difícil da negociação? Algum dia que você lembra e fala, puta, cara... Pô, quando ele me ignorava, mano. Silêncio no rádio. Quando ele me ignorava, era muito bizarro. Depois ele num podcast comigo falou assim, o silêncio, ignorar as pessoas é uma forma de se comunicar. Quase como... Tu tava, né? Eu quase mandei ele tomar no cu. Falei, agora eu entendi tudo.
agora eu sei como é que você me trata. E é verdade, né? No final do dia ele é um gênio, é verdade. Para determinadas pessoas, o silêncio é a comunicação. Por quê? Porque em várias vezes que ele me ignorou, foram as vezes que eu mais evoluí, que eu mais amadureci, que eu mais me segurei, que eu mais tive controle emocional. Então, no final do dia, quando eu olho, cara, eu vejo que eu sou uma mistura da criatividade do Mariano, da criatividade do meu pai e da empatia da minha mãe. É bizarro como eu me tornei esse profissional. Eu sou exatamente essa tríade, exatamente. Então, eu fui muito o lado de relacionamento da minha mãe, me tornei um cara criativo como meu pai com o relacionamento da minha mãe, e aí vem o Mariano fazendo isso virar uma modelagem de negócio e ampliando meu repertório, meu conhecimento para fazer outras coisas com isso. Animal. Para quem está no meio de uma negociação agora de M&A, que dica que você dá? Uma cláusula que não pode faltar, uma atenção, alguma assessoria que o cara não pode deixar de ter? Uma dica que você pode dar para todo mundo que está no meio cara, do M&A? eu acho que um bom advisor vai conseguir te desdobrar possibilidades do deal. O deal não é só sobre valor, é sobre as condições que você tem com aquele valor. Então, às vezes, o negócio mais caro tem condições piores do que um negócio mais barato. Então, você tem que pensar muito nas condições e, obviamente, chegar nesse valor. Mas, entre as condições e valor, principalmente se você for continuar no jogo, as condições são muito importantes. Total, total. Qual empreendedor que fez um M&A que você fala, puta, esse foi do caralho que você acha que eu tinha que chamar aqui para contar a história? Mariano já tá na fila já, tô enchendo o saco dele já. O Mário é muito bom, né? O Mário, a gente comprou muita gente na Vetex. Né? Não, e o IPO também, né? Querendo ou não, Tem um IPO que ele foi um cara que participou muito. Cara, o Rafa da Stark Bank. Stark Bank, legal. O Rafa da Stark Bank é um cara que eu acho que fez um M&A legal, trouxe o Jeff Bezos como sócio da empresa dele, o fundo do Bezos. Animal. Eu acho que é um cara legal. O Maurício da Cia Shop é um cara que fez 2 M&A, vendeu a Cia Shop para TOTUS, depois vendeu a Cia Shop para Vetex, depois fez a outra empresa dele agora de WhatsApp. Que mais? Acho que o deal da RD é um deal legal. Esse é do caralho. É um deal legal. Esse foi do caralho. Boa. Acho que o grande nome assim é o Bloise, né? O Bloise, pô, que ele comprou pela Móvel ali, porra, pelo amor de Deus. É genial. E tem muito, acho que M&A na área de produto também ali. Acho que o M&A do Zé, da Vals. Da Vals. Eu chamei ele. Ó, vamos fazer e marcar ele aqui. Eu chamei ele para vir aqui. É um M&A maneiro. Esse cara é espetacular. Dentro do mercado dele, foi um M&A muito maneiro. Fora que ele é uma figura ímpar também, né? Agora, tem uns caras, né, que já emplacaram 1, 2, 3, assim, grande mesmo. Eu já tive o prazer, cara, já tive o prazer de vender empresa como fundador, já tive o prazer de comprar empresa, já tive o prazer de vender empresa como investidor anjo, botar 60 mil, virar 600 em 3 anos. Já tive o prazer de investir e perder dinheiro na empresa fechar, o empreendedor desistir. Já participei de um IPO, já tive o prazer de investir numa empresa que vai virar unicórnio, que é a CRM Bônus. Então, assim, já fiz Media for Equity, já fiz Community for Equity, já estou dando check aí em praticamente todos, já comprei sócio, estou dando check aí e estou sempre presente nas negociações de M&A, normalmente sempre cai no meu colo ali, dá desenrolada, dá alinhado. E para mim, M&A, se eu fosse resumir uma frase, é a frase do Rodrigo Cartacho para mim, num PF, em BH, a gente almoçando, ele me falando do deal com a Móvel, alinhamento de interesse e gestão de expectativa. Irado. Essa é a definição de M&A. E é um outro puta cara pra gente chamar pra vir aqui também. Pô, esse aí meteu um gol agora. E ó, se você tá no... A Muripim tem que vir. Pô. A Muri, Se você tá no momento aí na sua empresa, no meio do M&A, se você quer ser um Alfredo, cara, tem empresa a ser vendida, empresa a ser investida, tem um QR Code aqui na tela, leia aí, você vai preencher um formuláriozinho, nós vamos bater um papo, entender aí junto com você e o time aqui da VPX se é o seu momento de fazer esse movimento, como é que a gente pode te ajudar. Beleza? Vamos falar do pós-M&A? Bora. Cara, puta, eu não preciso nem fazer a pergunta toda, mas é impossível não trazer o ponto do IPO.
O meu objetivo de vida hoje é construir uma empresa que chegue nesse ponto. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse processo. Cara, eu como tenho um sonho engraçado, mano. Eu tenho a IPO pra fazer do G4, da Loja Integrada e da CRM Bônus, mano. Se Deus quiser, eu vou pedir música nessa porra aí. Cara, eu acho assim, o IPO foi uma coisa que eu participei. Eu nem sabia direito o que era quando eu cheguei. Depois eu fui entendendo um pouco. E eu sempre olhava pro Mariano, aquela planilha dele, e falava que ele era um maluco. E aí, quando a gente fez o primeiro round de investimento, eu falei, cara, realmente agora a Vetex está indo para outra parada. Aquele plano de 2027 está sendo acelerado. E eu nunca vou me esquecer do dia que eu estava em casa na pandemia e o Geraldo me ligou. Isso me deixou triste. Não foi o Mariano, foi o Geraldo, mas que eu amo, eles sabem. Ele me ligou e falou, tu tá com visto? Falei, não. Aí ele falou, saiu. Pega uma passagem aí, vai pro México. A gente daqui tem que comprar uma passagem, era tipo maio. Ele falou, pega uma passagem, vai pro México. Pode ser que dê ruim, mas tem que estar nos Estados Unidos tal data. Caralho. Aí eu comprei tudo, deixei tudo pronto e, meu irmão... E aí eu acompanhando ali os bastidores e tal. Aí lá em Nova York, eu já fui o principal cara que cobriu o IPO. Sim. Que, fez toda a parte de comunicação ali, da parte, né, de contar o que estava rolando, bababá, não sei o que lá. Eu que vazei o preço. Você que vazou o preço. Eu que vazei o preço. E aí, mas tudo alinhado, né? Mas eu também já estava grande, assim. E eu lembro até hoje, meu stories no dia pegou 120 mil views. Que na época era, tipo, muito surreal. Muito surreal. Você falando em 2021, pô. Eu tinha, tipo, 350 mil seguidores. Animal. E tem alguma coisa do processo ali do IPO que você viu de dentro que eventualmente... Cara, é muito fechado dentro. Muito fechado, né? Se criou um time, um projeto Taurus. Mas isso é legal de falar. Se tem criou um time... um projeto Taurus, algumas pessoas participaram. Mega fechado, até para a empresa não começar a criar expectativa e tal, perder foco. E o time trabalhava nisso, o processo é repetir o mesmo pitch 200 vezes. Tem um roadshow, né? Tem um No Deal Roadshow. No Deal Roadshow, e aí exato. depois tem o Roadshow, que é tipo assim, essa é a proposta, esse é o price que a gente vai mirar, blá, blá, blá. Aí depois vai se alinhando tudo, documentação, etc e tal. Normalmente é um processo de 1 ano, de 1 a 2 anos. Naquela época ali, naquela janela que se abriu em pandemia, os processos estavam sendo feitos em 3, 4 meses. A da Vetex foi um desses, assim, foi tipo 6 meses, mas a Vetex já vinha auditada, já vinha se preparando nessa direção, mas acelerou o processo. E aí, cara, você, obviamente, mandata os bancos. A gente tava com o JP Morgan ali liderando. E aí a gente foi... Eu lembro no banco, o ticker entrando, e o Mariano, o CFO e o Geraldo numa sala fazendo os bookings, né? Ou seja, os bancos já tinham recebido os cheques e eles estavam alocando agora. Esse cara vai ter tanto, esse cara vai ter tanto. Aí, cara, tem as histórias de bastidores que eu vou deixar para o episódio do Mariano aqui, né? Irado. O cara que estava ancorando o deal, no dia desistiu no preço que estava. Caralho. Aí saiu, aí, mudou os termos. Aí, nego, Mariano trucou o cara, falou, então beleza. Faltando não sei quantos minutos para fechar o booking do dia seguinte, tava faltando 50 milhões de dólares, era tipo uma prata, assim. E aí segurou, aí depois ele pegou, alocou outro cara, aí o cara ligou para ele e falou, eu quero voltar. Aí ele, agora não dá mais, cara. Tem as histórias ali de bookings que o Mariano pode contar que eu até prefiro, por ser empresa listada. Claro. Eu até prefiro que ele como CEO e co-founder, conte. Mas isso é do caralho, porque a gente olhando de fora, eu acompanhei muito de perto, parece que tudo é liso, né? Não. E o Mariano é bom de marketing, né? Então, fez muito direito. A gente levou 150 sócios para Nova York. Não podia fazer festa na Nise. O Mariano contratou um buffet e, fez festa na Nise. Cara, pediu para eu entrar com o capacete do Senna. Eu tive que falar que era a logomarca da empresa. Eu tive que trazer um cara do Brasil pro México para me entregar o capacete, para eu conseguir ir para os Estados Unidos com o capacete. No meio da pandemia, puta BO, eu entrando nos Estados Unidos com o capacete do Senna na mala. Mano. As coisas do Mariana, ele fala assim, as missões impossíveis ele Eu me achava dá, que isso era coisa da sua cabeça. Que minha cabeça, irmão.
Mariano é marqueteiro pra caralho. Eu tava já no México. Ele falou, cara, eu duvido tu trazer o capacete do Senna. Eu falo, tá bom. A minha relação com ele sempre foi essa, mano. Ele sempre pediu o cliente, eu entreguei. Ele sempre pediu a meta, eu entreguei. Ele sempre pediu o EBITDA, eu entreguei. Então eu sou meio que o agente das missões impossíveis dele, entendeu? Então quando eles geraram, estão com um BOzinho assim e tal, não sei o que lá, normalmente eles chegam uma mensagem no meu celular. Tem uma época da minha vida profissional, essa época eu me orgulho muito, cara. Foi quase um ano da minha vida profissional. Um ano não, deve ter dado uns 6, 10 meses. Entre 6 e 10 meses. Que o meu trabalho era toda sexta-feira, meio-dia, dar mentoria pro Mariano. Ele me trazia um desafio e eu tinha que falar o que eu estava enxergando e como eu resolveria. Caralho. E teve um que ele me trouxe que Cara foi diferente. foda, eu nunca vou me esquecer. Ele virou e falou assim, estão oferecendo 720 milhões de reais para comprar uma empresa nossa. O que eles estão vendo que eu não estou vendo? Aí eu falei, cenário 1, 2, 3, falei, cara, acho que é isso aqui. Aí ele falou, não vale vender. Eu vou querer que tu assuma essa parada para fazer esse cenário aí 3 que tu falou. Aí eu falei, caralho. Aí, tipo, então a gente, cara, tem essa relação meio doida, mas que funciona bastante e ele sabe, é uma grande admiração, um cara que eu tenho como irmão. Eu não vou chamar ele de pai porque, porra, ele é mais novo do que isso, mas é um cara que, meu irmão mais velho, um cara que eu admiro pra cacete, que tem minha lealdade, que tá sempre sabendo de tudo da minha maneira, sabe quanto eu tenho no banco, quanto tudo. Do caralho. E conectando aqui já com o G4, quando você faz o IPO, o G4 já tá, porra, já tinha o G4 já tinha começa projeção. em 2019 com 10 milhões, 20, faz 20 milhões, 11 milhões, 20 milhões, 132, 207, 317 e esse ano mirando os 500. Tá. A gente faz o IPO, o G4 está naquela transição de um curso para uma empresa. Para uma empresa de educação. O G4 foi em 2021, a gente já estava apontando para 50 milhões de reais no ano. Legal. Então já tinha um escritório, já tinha time, já tinha cultura. O G4 já caralho, era o já G4, tava grande, não é. era o evento dos meninos. Não, já era o G4. Em 2021 o pessoal já tava falando, vamos fazer o G4 do não sei o quê. Já era a parada, referência, né? já tava já era uma EdTech, já era uma empresa de educação. Aí 2021 para 2022 foi quando a gente passou a ir para o escritório e assumir algumas missões na empresa, alguma coisa. O Thales já descendo mais pro estratégico, o Nardon olhando mais a parte tática, e aí ali a gente já se assenta, e aí a gente já começa a preparar a empresa para ir para 150. Mas no início... E para 100, né? No caso, era sair de 50 para 100, que foi para 130. O Tony esteve aqui, eu perguntei um pouco disso para ele também. No início, você já tinha a visão de que o G4 poderia virar o que ele é hoje? Na primeira turma. No final da primeira turma, a gente teve a sensação. No final da quarta turma, a gente teve a ideia. Primeira turma, a gente fez para ganhar dinheiro. No intervalo da primeira turma, a gente falou, cara, isso aqui é do caralho, cara. Puta, a galera tá se amarrando. Aqui tem um negócio, não vai ser uma turma única, não. Não vai ser tipo, abre turma e ganha dinheiro. Então ali a gente falou, cara, vamos fazer de novo. Na terceira ou quarta turma, a gente falou, cara, vamos estruturar que isso aqui é um negócio. É aí que você... Aí que a gente para, o Tony aluga um sobrado e tal, aí começa a história. E aí você... Qual que é o momento que você, não vou falar de se dedicar 100% pro G4, porque você tem um monte de frente, mas em que momento que você, coloca o G4 talvez como seu principal negócio na prateleira? Eu acho que foi 22. 22 para 23. Porra, nem tem 22 tanto, para 23. Nem tem tanto tempo ainda. É porque explodiu, né? De lá para cá. Porque 21 foi o IPO. Aí tem a transição ali de Thales, Singu, essas coisas. Aí 22 para 23 a gente começa a ter rotina no G4. 23 a gente se muda pro Terra. Quando se mudou pro Terra, a gente começa a trampar todo dia e, tipo, o G4 Escritório. é o principal, é o nosso foco. Então, as outras coisas hoje, elas são totalmente satélites do ecossistema do G4. Perfeito. Então, não tem nada que eu faça hoje que não esteja automaticamente gerando autoridade, audiência, cliente, lead pro G4, entendeu? Então, vou palestrar para Ambev. Puta, mano, vai gerar lead pro G4? Não. Entre uma palestra para ganhar 200 mil na Ambev, uma palestra de 100 mil pro Sebrae, eu vou 100 mil pro Sebrae, que é mais lead do G4, entendeu? Total. Então, tipo, a gente começa a tomar decisões que, faz sentido para quem eu sou no G4, pro meu conteúdo de lá, e aí a gente começa a realmente fazer dessa forma. E aí é quando eu
fico totalmente como conselheiro da loja integrada. E aí é onde acaba ali naquele momento o Alfredo da Vetex. Alfredo executivo. Não, o Alfredo da Vetex, Alfredo era da Vetex, isso, Alfredo da Vetex. As pessoas iam na Vetex e falavam, cara, o Alfredo trabalha aqui. Porque eu já tinha surfado essa onda ali, né? Já tinha sido esse reference voice da Vetex. O Mariano sai do Brasil, eu me torno a referência da Vetex no Brasil. Você tinha o Rafa Forte, mas que era referência para o cliente. Para o mercado, era eu. Você aproximou a Vetex do grande público. Eu era evangelista, né? O Mariano apresentava como Chief Evangelist Officer, que é um cargo comum no Google, no Facebook, nos Estados Unidos, que é esse cara da empresa para fora, esse evangelista. Que tem a educação de quê? Educar o cliente, educar o mercado. Por quê? Porque isso volta como demanda. Porque hoje o pessoal vê a Vetex como um negócio cool, sexy, etc. Mas uns 8 anos atrás não era tão assim, né? Teve uma... Não, e hoje vê bem menos. Oi? Hoje vê bem menos. A nova geração já nem vê tanta Vetex assim. Vetex vê a Vetex uma empresa mais distante, mais fria. O pessoal não deve nem saber o que Vetex significa. Vitrine têxtil, né? Isso, Vitrine têxtil começou como um negócio de roupa. Anos. Então, negócio 2023 ali, o Terra, a gente, cara, dropa pra dentro numa rotina diária e aí vai absorvendo as coisas. Aí 2024, o Thales já muito mais presente, ele começa a assumir como CEO, aí tem um cancelamento, aí a Misa assume e ele fica como Chairman Executive, né? Perfeito. Então ele está liderando o board, atuando também no dia a dia, despachando as paradas. E aí, conectando com o tema do nosso aqui do podcast, você já fez seus exits, Thales já fez, eu era investidor da Singu, inclusive, Nardon fez exit. Quando vocês olham para o G4, um exit, um M&A é um caminho? Ou vocês estão mais pro IPO? Como é que vocês estão enxergando isso? Ou como é que você está enxergando isso? Cara, a gente está com o G4 Capital agora. É um time enxuto, 3 pessoas, liderado pelo Henrico. Um moleque bom pra cacete, veio desse universo de investimento. A gente tem criado um belo ativo de patrimônio. A gente está com mais de 50 milhões de reais em patrimônio em menos de um ano de operação. Fazendo Community for Equity, investindo no nosso capital pessoal dos fundadores. E fazendo algumas aquisições estratégicas para o G4, bem diversificado dentro da nossa tese. Que é soluções e serviços que atendam o SMB brasileiro. A gente ficou grande, né? Acho que talvez por uma aquisição estratégica. A gente olha muito para o mercado hoje, o G4, ele tem 2 grandes mercados, o financeiro e o de serviço. O financeiro, serviço e soluções. Acho que aqui em Tech é onde o Thales fala mais e onde a gente olha com muito mais vontade. Mas eles se complementam no final do dia. Total. A gente acredita que aqui está o cash call, aqui está muito dinheiro e aqui está muito valuation. Então, é uma tríade muito legal, assim, como negócio. E é isso, cara. A IPO acho que é uma via, com certeza. Mas a gente tem alimentado bem a nossa ambição, sonhado grande. E a gente acha que o G4 é mais do que uma empresa, assim. É um legado que a gente está deixando da nossa vida. Total. Da nossa vontade de empreender, da nossa vontade de construir Brasil, da paixão pelo país, pro Brasil, sabe? O G4 Total. é Brasil, assim. Então, a gente trabalha duro todo dia para fazer com que essa plataforma atraia, conecte, engaje, eduque, motive o empresário brasileiro a cada vez ter mais repertório, mais conhecimento, ser mais previsível, ser mais intencional, ter mais estratégia. E produzir riqueza para o nosso país. Total. E, cara, encaminhando aqui pro final, você, seu sócio, vocês já tiveram um puta sucesso, não só no âmbito financeiro, mas eu acho que de reconhecimento, né, cara, que é bom pra caralho, né, a gente sentir que a gente dá orgulho pros pais e etc. Pra mim, pelo menos, é uma das coisas que mais me motiva, toda a raça que eles deram lá atrás. Eu brinco que existe uma pirâmide de reconhecimento, né? O primeiro reconhecimento mais importante, assim, normalmente, é nos teus amigos de infância, né? Esse reconhecimento é muito importante. Importante pra caralho. Aí você tem o reconhecimento dos teus pais, aí você tem o reconhecimento dos teus funcionários, aí você tem o teu reconhecimento do teu mercado, aí depois do reconhecimento do teu mercado, você vai subindo para o reconhecimento da tua cidade, do teu bairro, da tua cidade, do teu estado. Isso é do caralho, do país. Reconhecimento da jornada. O que o Alfredo especificamente, né? O que faz, cara, você acordar todo dia com essa energia sua
porra, talvez tenha sido o convidado aqui que chegou mais no horário de todos e, cara, com uma energia do cacete, etc. Cara, o que motiva no final do dia dar mais um passo, não parar e ter essa energia? Conta um pouco assim, cara. Cara, eu acho que é uma mistura de manter a ambição viva, então tá sempre ali buscando novas referências, novos ambientes, subindo a barra, tá sempre sonhando, ter sempre um sonho para ser realizado, seja ele material, seja ele um propósito, um reconhecimento, um prêmio, o que for. Ter sempre clareza do objetivo, cara, ter sempre 2 objetivos, um primário e um secundário, tentar gastar menos banda mental. Então, cara, você pode fazer 1000 coisas, mas por um objetivo. E acho que as pessoas, né, cara, minha esposa, agora minha filha, primeiro podcast que eu gravo depois Parabéns, publicamente, a galera cara. saber que eu vou ser legal. pai. Esse é meu maior empreendimento. Eu tenho um sonho hoje de, até minha filha crescer, construir uma escola para criança com um viés empreendedor. Então, esse é uma ambição minha e do Thales, um sonho grande nosso. A gente tem vontade de fazer isso na física. Não sei nem se como G4, mas a gente tem essa vontade. Que maneiro. E, cara, eu hoje, o reconhecimento, o nível, eu consegui, realmente. Eu tenho hoje eu não trocaria o reconhecimento que eu tenho por 100 milhões de reais. Porque não ia mudar na minha vida. Total. Mas eu tenho muito orgulho, muito prazer de ser reconhecido no aeroporto, das pessoas me pararem nos eventos, na rua, nos lugares, falar que meu conteúdo, que meu insight, que eu não li no livro, não estou pegando um livro e lendo na internet para os outros. É o que eu acho, é o que eu falo, é uma coisa que eu invento. Saber que isso impacta a empresa, que impacta a vida das pessoas e elas realmente atribuem o resultado que elas estão tendo lá do outro lado a uma coisa que eu falo. Então eu tenho um orgulho muito grande disso, uma honra muito grande disso, de poder ter vivido isso na minha vida. De ser reconhecido pelos outros, do desconhecido te reconhecer, de ter esse reconhecimento na minha família, com meus amigos. Só que agora eu preciso que a minha filha me reconheça, né? Então eu tenho uma jornada aí nos próximos anos de, quando ela começar a ouvir do pai dela, eu ser proporcionalmente a mesma pessoa que eu me tornei para esses empreendedores, eu me tornar para minha filha. Animal, cara. Sensacional o papo. Quero te agradecer mais uma vez. Extrapolou um pouco o tempo aqui, Marcelinho vai me bater depois, mas, porra, ela a gente já precisava. Tá acostumado. A gente precisava. Cara, esse papo foi do caralho. Pra fechar, cara, deixa uma mensagem aí, não só pra quem tá em M&A, pra empreendedores mesmo, porra, que são de verdade igual eu. Cara, eu acho que a mensagem é autoconhecimento, entenda qual é o seu lugar de potência, fica no teu lugar de potência. Pessoas é o que vai fazer coisa gigante, não é tecnologia, não é processo. São as pessoas certas que vão construir os processos, que vão usar tecnologia. E aí eu finalizo com a frase do Mariano, que é: tenha mais paixão pelo seu futuro do que orgulho do seu passado. Eu acho uma excelente forma de levar a vida. Sempre apaixonado pelos próximos 10 anos. E o mais importante não é você decidir onde você quer chegar. É você definir as condições satisfatórias de como você quer chegar lá. Isso, no final do dia, é o que vale a pena. Sensacional. Com esses cortes aqui, não dá para Mariano recusar, nem que a gente tenha que ir lá na Inglaterra. Ele tá na Inglaterra? Tá em Nova York. Tá em Nova York. Nem que a gente tenha que ir em Nova York. Pessoal, esse aqui foi mais um espetacular do Zero ao Exit com nosso amigo, o cara que é referência, Alfredo Soares. Não deixe de me seguir no Instagram, @oRodrigoMiranda. Não deixe de seguir a VPX, @VPXCompany. E principalmente seguir o do Zero ao Exit lá no Spotify e no YouTube, beleza? Dá o like, compartilha, avalia. Cara, isso aqui é conteúdo que tem que chegar em todo mundo. Irmão, obrigado. Valeu, galera. Até o próximo Beijo. episódio. Valeu.